Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o KNRI. Mais um mês acompanhando esse fundo. Tivemos porradinha, né, de final de semestre, quem diria, hein? KNRI não tinha muito esse costume. E aí vem a porradinha, o pessoal se anima e tal. Falando em animação, olha, cara, a cota desse fundo, que loucura, hein? Já tá assim, chegou, tá passando o patrimonial, né? Patrimonial 160. A vacância segue aumentando devagarinho, a gente ficar de olho nisso, esse movimento, né? É um ponto de atenção. Outro ponto que me deixou meio desanimado esse mês, nesse relatório, foi a reavaliação anual, onde tivemos uma pequena alta de 0,13 somente no valor contábil dos imóveis. Por isso que eu falo, galera, VP de fundo de tijolo não serve para nada. Porque eu tenho certeza que se você fizer outras avaliações, você vai chegar em números totalmente diferentes desse. Claro, né? A gente tem que pensar, a gente tem que ser malandro, né? De pensar que é interessante para esse fundo o patrimonial dele disparar? Vocês conseguem me dar essa resposta? O que vocês acham? É interessante o patrimonial desse fundo disparar? Já é 160. Imagina se sobe 3% que seja. Vai para quase 165. Então é interessante? Não é. E aí imagina, você contratando um avaliador. Você contrata o mais otimista ou o mais pessimista numa cenário desse? Então, por isso que a gente tem que sempre ficar esperto, saber fazer a leitura desse número, para ver se está condizente ou não com a realidade, né? Mas eu achei muito pouca a reavaliação, por isso que eu coloco, né? Deve ter feito um cenário bem pessimista. Não sei se eles vão divulgar os laudos de avaliação e tal, seria legal a gente ler, para a gente ter uma base, até para a gente conseguir corrigir esse valor, né? Às vezes, porventura, você lê o laudo e fala, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que é um pouco mais, um pouco menos. Geralmente esses laudos eles trabalham com banda de valores, né? Então, né, de cada imóvel. Então, às vezes, né, você pode falar, não, se for na banda aqui eu consigo corrigir e tal, vocês estão ligados, né? Fazer um ajuste. O fundo pagou 1,51, foi uma bela de uma porrada, sendo 95 centos do recorrente, que ele vem pagando, e 56 centos de ganho, né? Porque ele vendeu o centro de distribuição Bandeirantes, teve a retomada do aluguel, do pagamento do aluguel pela Lojas Marisa, e a melhora do fluxo de receita, melhor do que o esperado. Então ele pagou essa porradinha aí, muito bom, né? No mês, teve uma desocupação no edifício Atenas e do Buenos Aires Corporate, e com isso a vacância do fundo subiu aí 0,17% no mês. E a vacância financeira também subiu bem, né? Subiu 0,39 no mês. A gente está tendo meses seguidos de vacância do KNR subindo. Vamos ficar monitorando isso, ficar acompanhando isso de perto. E a gente vê que essas vacâncias, porventura apareçam, vem aparecendo, né? É tudo onde? Nos edifícios corporativos. Então, por isso é aquela coisa, o fundo, essa é a mágica do fundo híbrido, porque você tem um setor que está sofrendo calagens e tal, o pessoal saindo fora, para outros imóveis e tudo mais, e os galpões voando. Então se compensa. E é aquela coisa que eu falo com vocês, imagina o KNRI indo para um terceiro setor, entrando em renda urbana. Pô, aí você está totalmente descorrelacionado dos outros. Taxa dele meio puxada, né? Podia baixar. A liquidez é boa, tem nem o que falar. A cota recuperou de forma assustadora recentemente, né? Claro que também, quando ele estava sendo negociado a R$ 130, ele estava de graça, mas a cota reagiu de uma maneira bem forte, né? Bem forte. Aí se você pensar pagando esse valor de 95 cents, olha só, 95 cents com a cota a 160, dá um dividendo de 0,59, 7% ao ano. Então, na minha opinião, já esticaram muito a corda, né? O mercado como um todo esticou muito, né? Tá na hora de uma correção, galera. Isso aí tá uma loucura, essa alta. Beleza, vai cortar a Selic e tal, mas o povo tá tratando esse corte da Selic como se fosse a salvação, né? É uma reação bem, na minha visão, bem forte, né? Mais forte do que tá do cenário, né? Então esquecendo, parece que o mercado tá esquecendo todo o resto e tá pensando só na Selic, né? Mas paciência.
São 20 ativos, 12 edifícios comerciais, 8 centros logísticos, 60 tipologia tem mais no logístico. Esse é o setor mais resiliente, mas galera, também não coloque logístico como se fosse o supra-sumo e nunca vai dar problema. Não, uma hora a logística vai chegar na fase ruim do ciclo. E aí a gente vai ver portfólios logísticos sofrendo. Ainda está meio longe disso acontecer, mas vai chegar, inevitavelmente vai chegar. E Lages, nós estamos, escritórios, né? A gente está numa fase de iniciando uma recuperação do setor, né? Aqui a divisão entre contratos atípicos e típicos, o grosso do reajuste é por IPCA, o que sempre é bom. Prazo médio dos contratos também bem longo e tal, zero dor de cabeça. A vacância veio subindo bem, vacância física desse fundo quase dobrou, né? Em um ano, de julho de 22 até junho de 23. Fica de olho nisso aí, né? Mas subiu de 1 para 3, tá? Mas dobrou, né? Aqui a parte de receita adicional, que é o que vai ter que a gente vai ter de incremento conforme as carências vão vencendo, muito bom. Lá em setembro já temos um caldinho a mais. Vacância por portfólio, olha lá como é que logístico tá segurando o rojão. Se esse fundo for só um fundo de laje, já tá com 20% de vacância, apanhando, cagando sangue para conseguir, né, se virar. E certamente a cota não estaria nesse valor. São 95 inquilinos, bem diversificado e tal. Ele é focado, né, no Sudeste, Rio, Minas, São Paulo. A gente vê. O grosso está em São Paulo. Os imóveis não teve nenhuma mudança, então vou passar de forma um pouco mais rápido para a gente não perder tempo. Aqui, a receita de locação potencial, que é 29 milhões de reais, a receita é de 25. Cara, é uma diferença de quase 10%. 10% da receita jogaria essa distribuição para 1,4 quase. Pois é, se ele resolver essas vacâncias, essas carências, o fundo pode ter um incrementozinho legal aí na distribuição, mas é algo que tem que ter bastante paciência. Fluxo de caixa tem muito o que falar. E galera, aqui ele mostra um ativo, né? Ele sempre tem, conheça nossos imóveis. Ele tem o São Luís aqui, a gente vê a laje, tem gerador, tem ele ponto e tudo mais. Aí ele bota aqui a descrição do ativo, de pererê e tal. Deixei aberto aqui no site pra gente ver algumas fotos, ó. Bem, vocês estão vendo aí, né? Tem o tour virtual, não vou mostrar aqui, galera. Tudo no meu terra de hotel. Hotelzinho meia boca, ruim. E o tour virtual não vai carregar nem ferrando, então não vou nem tentar. Aqui é a localização do imóvel, ó. E a gente vê, se carregar, a gente vai conseguir ver, mas como eu falei com vocês, releve. Aí, ó, tá carregando. Aqui, ó. Aqui o imóvel, né? Tá indo, muita calma nessa hora. Tá ali na região do Vila Olímpia e tal, meio que ele tá indo. Não é uma localização ruim, não. Não é uma localização ruim, não. Uma localização bem ok. Vocês sabem, né, que São Paulo, essa região toda aqui, ó, a Faria Lima, a avenida aqui, ó. Tá vendo? Essa região é uma região boa, não é ruim. A grosso modo, não é ruim. São Paulo começa a ficar ruim aqui pra baixo, ó, tá vendo essa pontezinha que tem aqui? Aqui vai ter o Tower Bridge, JSRE e tal. Daqui pra baixo começa a ficar um pouco ruim, né? Chácara Santo Antônio e tal. Daqui pra baixo começa a querer ficar ruim. Mas essa região pra cima aqui é bem interessante. Então, galera, é isso que a gente tem do KNRI aí, bem tranquilo. Tivemos porradinha de final de semestre, que não era comum nesse fundo, legal, né? Ganhar um caldinho a mais. E a gente fica de olho nessa vacância pra ver se ela vai continuar subindo e continuar subindo desse jeito. Daqui a pouco o fundo começa a perder o patamar de distribuição. Vamos acompanhar. Ainda acho que tá longe disso e tal, tá de boa, mas a gente tem que ficar de olho nisso aí pra ver, até pra gente ter uma ideia da qualidade desse portfólio logístico dele. Porque o portfólio de galpões, eu tenho que falar. Agora, o portfólio logístico que vem sendo, o portfólio escritórios, o que vem sendo a dor de cabeça. E a gente vendo essas vacâncias e tal, são pistas que o mercado dá pra gente da qualidade dos ativos, localização, se os inquilinos estão com apetite por esses imóveis. Então, a gente vê aí. Pelo tanto que tem tendo de vacância recentemente, isso não é um sinal tão bom. Mas isso não vai acabar com o fundo, nem nada do gênero e tal. E a gente fica de olho. Cara, se porventura vier uma emissão de KNRI em algum momento, falando isso tem até na Assembleia, tá rolando lá, para quem quiser votar, vote, não deixe de votar, para liberar as ofertas para todo mundo. Se porventura vier uma oferta, eu tô muito curioso para ver qual direção que ele vai, o que ele vai comprar, qual setor que ele vai, se ele vai pular no varejo, se não vai, se vai ficar na mantida dessa tese. Eu gostaria muito de ver ele indo para um outro setor, beleza? Então, galera, tamo junto aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí, se gostou mais ainda, venha ser membro do canal. Valeu, até a próxima, fui!